Bom, e agora a gente vai falar da reprodução das plantas. Bom, as plantas, elas são seres, primeiramente, com quais características? São seres pluricelulares, são seres eucariontes e são seres autótrofos, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, pegando a matéria inorgânica do ambiente e transformando em matéria orgânica. Como é que elas se reproduzem? Bom, primeiramente, as plantas elas são classificadas em 4 grandes grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, e elas, o ciclo de vida das plantas é chamado de alternância de gerações ou metagênese. Por que é chamado de alternância de gerações? Porque durante o ciclo de vida delas existem 2 gerações, o gametófito e o esporófito. O gametófito é uma geração que é haploide, já o esporófito é uma geração que é diploide. Detalhe, o gametófito, ele, na maioria do grupo das plantas, ele vai ser a geração temporária ou passageira. Já o esporófito, na maioria das plantas, ele vai ser a geração permanente, dominante. Em qual geração, em qual grupo de plantas que o gametófito ele vai ser a geração permanente, dominante? Apenas nas briófitas. Em todas as outras, ele vai ser a geração temporária. E o esporófito vai ser a geração dominante, duradoura. Detalhe, por que o gametófito recebe esse nome? O gametófito recebe esse nome porque ele produz gameta. E o esporófito? O esporófito produz esporos. Então, não tem mistério. E o gametófito produz gametas por uma estrutura chamada de gametângio. Já o esporófito produz esporos por uma estrutura chamada de esporângio. Bom, vamos falar das gimnospermas. Por que recebe esse nome? Gimnosperma. Gimnos significa nu, esperma significa semente. Então, gimnospermas são plantas que possuem semente nua, ou seja, é uma semente que não existe um invólucro ao redor dela, que seria o fruto. Ou seja, são plantas que já têm raízes, têm caule, têm folhas e têm semente. Porém, essa semente ainda não está recoberta por um fruto. A semente é nua, por isso chamada de gimnosperma. Elas também possuem uma estrutura reprodutora chamada de estróbilo. O estróbilo é a estrutura reprodutora dessa planta. Existe o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino ele vai produzir o grão de pólen, os grãos de pólen. E esses grãos de pólen, é dentro deles que vai estar o gameta masculino, que é chamado de célula espermática. O estróbilo feminino, ele vai produzir o óvulo, que não é o gameta feminino. O óvulo, ele vai abrigar o gameta feminino, que é a oosfera. E quem são as gimnospermas? Gimnospermas nós temos como representantes os pinheiros, os ciprestes, as sequoias e as araucárias, que aqui a gente conhece como os pinheiros do Paraná. Bom, como é que se dá passo a passo essa reprodução? Então, primeiro, o estróbilo masculino vai produzir os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, eles são levados até o gameta feminino, até o estróbilo feminino, pelo vento ou então por outros animais. Ao ser levado, esse grão de pólen ele vai alcançar o estróbilo feminino. Ao alcançar o estróbilo feminino, ele alcança o óvulo, que é dentro do óvulo que está o gameta feminino, que é a oosfera. Ao alcançar o óvulo, esse grão de pólen ele desenvolve uma estrutura chamada de tubo polínico. Esse tubo polínico é que vai conduzir o gameta masculino, que é a célula espermática, até o gameta feminino, que é a oosfera. Quando ele alcança, ocorre a fecundação. Essa fecundação vai gerar um zigoto. Esse zigoto ele vai se desenvolver e vai dar origem ao embrião. Bom, por fora, abrigando ali, como eu falei, tem o óvulo. Esse óvulo ele vai se desenvolver e vai dar origem quem? A semente. Então a semente ela surge a partir do desenvolvimento do óvulo. Dentro ali do óvulo está o gameta que se desenvolveu e deu origem ao embrião. Essa semente, então, ela vai ser dispersada no ambiente por exemplo, outros animais. Ao, então, ser dispersada no ambiente por outros animais,
vai cair no solo, ao cair no solo vai germinar. Esse embrião, então, germinando, ele vai dar origem a um novo indivíduo. Detalhe, o gameta masculino e o gameta feminino, eles podem estar no mesmo indivíduo, ou seja, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que vão ter o gameta masculino e o gameta feminino, eles podem estar no mesmo indivíduo, ou seja, na mesma planta, ou então eles podem estar em indivíduos diferentes, em plantas diferentes.